pedindo um conselho, um direcionamento da espiritualidade, como oráculo mágico das runas da Mônica Bonfili, e a espiritualidade, mentores, guardiões e amparadores querem nos orientar, trazer como aviso, como um direcionamento para o momento do agora. Vamos pedir umas duas apenas cartas. Primeira carta, o Irde, o nada, o destino, os segredos, o mistério, o karma, o desconhecido. Essa carta é bem auspiciosa, bem interessante, ó. É que está dando reflexo, mas é uma carta completamente preta, ó. É o nada, é o abismo, é a escuridão, é o vazio. Nada, destino, segredos, mistério, karma e desconhecido. Karma que considero ação e reação, né? Para cada ação que eu tomo, existe uma reação proporcional àquilo, né? Se foi positivo, retorna para mim positividade, prosperidade, coisas boas. Se foi negativo, recebemos de volta também um resultado não tão interessante. Ela se chama runa branca, que indica a pedra da confiança absoluta, ou seja, o livre-arbítrio sobre aquela pergunta durante o atendimento. Aqui é assumir a responsabilidade por tudo sem a interferência de terceiros. Está ligado à imagem de Odin, traz as ideias de destino, desígnios e de tudo aquilo que precisa ser desvendado. Simboliza o encontro com um destino previamente estabelecido, bem como o potencial que ainda não foi revelado, que pode estar tanto cheio quanto vazio. É uma carta que possui um significado ambíguo, pois pode prever tanto um evento agradável quanto insatisfatório, dependendo do débito ou crédito kármico do consulente, sendo uma recompensa ou uma expiação. Para interpretá-la, é necessário considerar as outras cartas. Vamos ver as outras cartas aqui. Então, esta carta é o desígnio, é o destino, são as coisas que estavam, de repente, predestinadas, que combinamos de realizar. Turiçás, passagem, justiça, equilíbrio, malícia, cuidado com más notícias. Alguma coisa que está no oculto, que não enxergamos ainda, que a carta branca, que é a soma de tudo, e que traz o escuro aqui, está trazendo esse aviso do turiçás, de passagem, justiça, equilíbrio, cuidado e podendo ser também as más notícias, que a carta essa do oculto, ela traz essa ambiguidade de poder ser boas ou más notícias. A segunda carta diz que podem ser revelações necessárias, mas não tão positivas. Vamos ver as próximas cartas. A runa Turiçás significa que grandes transformações estão em atividade e poderão trazer o sucesso. Contudo, antes de chegar este momento de atravessar o pórtico, deve fazer uma pausa e repassar tudo que acumulou na sua vida, vitórias, decepções, alegrias e tristezas. Significa contemplação, porta, justiça, passagem, equilíbrio, dinheiro, viagem desagradável, malícia e pessoa má que está oculta. Profissões ligadas a outras cidades, transferência e também trabalho no exterior.
sensibilidade nos rins, próstata ou retenção de água ligado à saúde. E está também correspondente à carta da papisa, da imperatriz e da temperança. Kauna, abertura, revelação, luz, confiança e visão espiritual. Esta runa representa as atividades matinais da seriedade e concentração para o início de um novo trabalho. Trata-se da runa da abertura da nova luz e o fim da escuridão que paira na vida do consulente. Significa equilíbrio material, novas oportunidades, positivismo, visão, luz, claridade, uma nova luz que ilumina. Carreira espiritual, equilíbrio espiritual, confiança, revelação, abertura, fogo e tocha. Saúde, medicamentos homeopáticos, resoluções, atividade matinal. Carta da estrela, palavra-chave de abertura. Esteja disposto a ver os sinais que a vida lhe dá. Esteja equilibrado espiritualmente para que novas oportunidades surjam. E profissões na área rural, agronomia e área de beleza, produtos naturais. Então, temos aqui a carta do nada, do destino, do segredo, de algo que está no desconhecido, no mistério. Temos a carta da passagem, do equilíbrio, da justiça e do cuidado, que as notícias podem não ser tão boas, as revelações podem ser impactantes. A terceira carta traz a abertura, a revelação, a confiança e a visão espiritual. Mas fala também no fogo, no sucesso. Ali as tochas acesas, então, fala no equilíbrio do fogo do espírito com a parte material da nossa existência. Equilibrar a matéria e o espírito. É bem bonita a tocha ali aqui no fundo da carta, ó, ele olhando para a tocha. Então, é uma carta que pode trazer a positividade para esta que era ambígua. Porque muitas vezes notícias impactantes que nós consideramos como más notícias, inicialmente, elas servem para abrir novas portas, novos portais e oportunidades muito mais interessantes do que pensávamos. É aquela frase, como pode melhorar? Muitas vezes não estamos enxergando, mas é o males que vem para o bem. Coisas que no início são desagradáveis, mas que não sabemos que tem uma bênção por trás disso. Uma bênção às vezes oculta no primeiro momento. Então pede que estejamos vigilantes. A quarta carta, Souelu, sucesso, sol, vitalidade, razão e ligação com o divino. Uma carta maravilhosa, que lembra também a espiritualidade, a conexão com o divino que existe em nós. Representa o sol no alfabeto rúnico, a runa mais poderosa. Consciência do seu ego e para depois tomar atitudes que o tornem ainda mais produtivo. Então, cuidado com o ego. Essa carta fala em força, vitalidade, consciência, ligação com Deus, Deus é o Criador, Criadora, firmeza de expressão, contentamentos no amor, boas relações, amizades leais, criatividade, felicidade, habilidade de aceitar as coisas e a vida como ela é e viver no contentamento. Felicidade terrena, presságio favorável. Profissões, o ensino de modo geral, cargos de comando, química, medicina, física e a área de experimentação e descobertas. Saúde, tudo perfeito. Então, uma carta extremamente positiva para fechar essas cartas de aviso, coisas ocultas que irão aparecer. Essa mensagem é atemporal,
porém estou gravando na lua cheia azul, que é quando no mês se iniciam duas luas. Hoje é junho, mas nós tivemos duas luas em maio, no início do mês e no fim. E essa lua continua cheia e ela propicia que coisas ocultas que não estávamos vendo, elas apareçam com mais nitidez, tirando aquela névoa mental que nos impedia de enxergar a realidade. Então, para quem se conecta, no final tem a vitória, tem o sol, tem a luz, tem o fogo do espírito ali brilhando. No fundo do deck, Isás, respeito, discrição, esfriar, conservar, conhecimento. Uma montanha gelada representa o momento que as coisas podem ficar um pouco frias. Ficará à mercê de condições externas. Tenha paciência. É um breve período antes de iniciar algo muito positivo. Conservar, esfriar o inverno na sua vida. Manter os assuntos como eles são. Deter-se se for necessário. Não insista em pedir auxílio aos amigos. Torne-se uma pessoa respeitada, faça valer a sua verdade com discrição. Fala sobre conhecimento, precaução, informação e não cometer exageros. Área de ensino, terapia, na saúde, cuidado com a tensão nervosa, dores de cabeça e enxaqueca. Palavra-chave, ser respeitado. Requer um sacrifício pessoal para alguns casos. Então, para que consigamos atingir o sol, a vitória, a prosperidade, as realizações, o equilíbrio entre o espiritual e o material, haverão desafios e revelações. Mas a tendência é que notícias não tão boas se tornem um portal para coisas que nos elevem. Mas é um período de ficar mais consigo próprio. Não esperar e nem pedir ajuda de outras pessoas. Interiorizar o inverno, o frio, aquela tendência a ficar mais dentro de casa, dentro de si. Não jogar expectativa nos outros de que eles possam fazer as coisas ou nos ajudar. E procurar dentro de si a sua própria força, a sua própria capacidade de superar os desafios, de alcançar o sol, cuidando da parte física, da parte mental e espiritual, equilibrando esses aspectos, cuidando do ego, né? Cartas bem positivas aqui, com o oráculo mágico das runas. Eu senti também de trazer o tarô egípcio, os arcanos maiores. Olha que linda. É belíssimo esse tarô egípcio, pedindo aos mentores qual é a carta que pode nos direcionar nesse momento. A carta da estrela, uma das melhores cartas, melhor impossível. E aí eu lembro da frase que eu falei agora há pouco: como pode melhorar? Vamos sempre decretar isto para o universo. Como pode melhorar? Esperança, paz, sorte, tudo é duradouro e favorável. Simplicidade, beleza, libertação, alegria e clareza. Então, é aproveitar quando a estrela da sorte passar brilhando, trazendo positividade, fartura,
Vamos aproveitar este momento. Pedindo também agora o oráculo de Cleópatra. E é muito maravilhoso este oráculo. Pedindo a mestra, a deusa Cleópatra, qual mensagem, conselho, direcionamento, o que precisamos saber, ouvir nesse momento do agora. Uma mensagem da deusa Cleópatra. Gêmeos de Alexandria, aquilo que você cria une dois mundos em um só destino. São duas cadeiras iguais, né? O número 22. Tudo que gera ideias, relações, projetos, carrega dois lados, o seu lado e o mundo. Esta carta lembra que a sua criação pode unir realidades antes separadas. O que nasce de você pode ser mais do que fruto, pode ser alicerce de um novo tempo. É aprender a ver os dois lados, o nosso e o lado externo, o lado do mundo, né? Mais uma mensagem. Olhar de Roma, carta 11, ó que interessante, a 22, número 22, e o número 11, que são números iguais, são números portais, números muito especiais. Verifique o que significa o 11 e o 22 na sua vida, ou se tem visto horas iguais, 11, 11, 22, 22. Olhar de Roma não precisa diminuir a sua luz para caber nos olhos alheios. Ser inteiro é revolucionário. O mundo pode não entender de imediato, mas sempre respeita quem tem coragem de ser de verdade. Mostre-se inteiramente e com muito orgulho. Olha que linda. Os olhos maravilhosos ali. O verso dessas cartas, desse oráculo, também é uma figura maravilhosa da Cleópatra. No fundo do deck, o tapete vermelho. Apresente-se como quem já venceu. A entrada é o próprio feitiço. O modo como se coloca no mundo muda tudo. Não chegue pedindo, chegue sabendo. O mundo sente quando sua presença é uma escolha e não um pedido de aceitação. Você não precisa pedir permissão para ser grande. Entre com brilho, mesmo que por um tapete de risco. Ou seja, corra riscos, siga a sua intuição, as suas ideias. Por mais que pareçam aos outros ideias um pouco excêntricas ou meio estapafúrdias, né? Que as pessoas digam que é loucura, não importa. Siga a sua intuição, siga o seu coração, a sua rota, com o seu jeito de ser. Não tente se adequar, se enquadrar, porque os outros acham que a sua postura, seu modo de vestir, seu modo de falar, o cabelo que você usa, não importa. Se os outros acharem que não está correto, só lamento para os outros, né? Temos que seguir a nossa intuição, o nosso coração, a nossa vontade. E esta carta aqui diz: chegue chegando. Já haja como se tudo já tivesse acontecido. É a cocriação. Antes de ter em mãos, eu já sou. É o ser antes de ter ou de realizar a meta ou o objetivo. Antes de que aconteça, eu já me sinto, eu já sou assim, eu já tenho aquilo
que era a minha meta, né? A primeira carta que o que cria une dois mundos em um só destino. Então, cuidado com aquilo que cocriamos, né? Porque vai atrair aquilo que queremos e também vai atrair ambiguidade, coisas que estão no externo. Então, temos que prestar atenção àquilo que desejamos, porque vem o que queremos, inevitavelmente. Cuidado com, tem uma frase, né? Cuidado com aquilo que desejas, pois invariavelmente isso te alcança. E tem também aquela outra frase, se tu desejas, é porque já está para ti. Que não temos nenhum desejo, nenhuma aspiração, quando essa coisa, esse projeto não está no nosso destino. Muito difícil uma pessoa desejar, almejar algo que não está para ela. A segunda carta, o mundo respeita quem ousa se mostrar por inteiro, que fecha com esta carta terceira aqui. Mostrar-se do jeito que és, com a sua autenticidade. Não se rebaixar porque o outro não quer o teu brilho. Deixe, cada um tem o seu brilho próprio. Cada um tem a sua maneira de ser, de agir no mundo. E não temos que nos redimir, nos abaixar, porque o outro acha que tu estás saliente, aparecendo, né? Tem pessoas, fulano está aparecendo demais, quer brilhar. Deixa, cada um faz como gosta, né? Gosta de brilho, ok. Gosta de ficar mais discreto, tá tudo certo também. Nós temos que ter a nossa autenticidade, temos que ser do jeito que nós gostamos. E quem aprovar, ótimo. Quem não aprovar, só lamento, siga seu rumo. Porque não vamos agradar todas as pessoas e nem temos que agradar a todos. E, no fundo do deck, escute, ela ainda fala aí dentro, a voz da rainha, número 31, que invertida é o número 13, também números bem poderosos, né? 11, 22, 31, 1, número 1, que é a carta 10. Esta carta, você não perdeu a sua voz, ela apenas se calou diante do excesso de ruído externo. Lembre que a verdade ainda ecoa, mesmo que pareça soar baixo. Escute-se, volte para o som da sua alma. A rainha que existe em você ainda tem muito a dizer. E rainha é para homens e mulheres, porque todos temos o masculino e o feminino. Então, o lado feminino que habita cada ser que se identifica como Yang, masculino, precisa olhar esse seu lado feminino também e trazer o equilíbrio. Então, a sua voz ainda ecoa, aprenda a ouvir a sua voz. Não dê ouvidos ao externo. Até precisamos considerar críticas, opiniões dos outros que possam nos ajudar a sermos pessoas mais produtivas, a melhorar o nosso trabalho, ok, mas críticas sem medida, apenas para denegrir a imagem, apenas para te querer que tu te coloques numa posição que não é tua, críticas que apenas querem que tu faça o desejo do outro, não devem ser ouvidas, tem que ouvir a própria voz, a voz do coração e da intuição. Olhar de Roma, ó. O mundo respeita quem se posiciona. Maravilhoso. E um oráculo que eu não ia tirar. Eu pensei nele, mas eu digo, não está na vibração agora do povo cigano, eu ainda pensei, não seria bem para esta mensagem, mas ela veio aqui.
que é o amor que queima. O amor é livre como um pássaro, sem amarras, sem limitações. Ame com intensidade. Ame com todo o seu coração. Lembre-se que o verdadeiro amor não exige que se perca de si mesmo. Fecha bastante com as cartas da Rainha Cleópatra, né? Seja autêntica, não aceite quem quer te diminuir, quem quer calar a tua voz, abafar o teu jeito de ser, para se moldar ao que o outro acha que é a maneira correta de ser, de se expressar e de viver. Vamos agora para o oráculo da benzedeira. Qual a mensagem? Mensagem, aviso, conselho, direcionamento. Semeadura, espalhe seus tesouros. Gente, me desculpe, hoje eu tô meio tico-teco. É que eu tenho uma gatinha, ela passou a noite agitada, chorando, e praticamente eu não dormi, mas eu senti muito forte esse chamado de gravar esse vídeo, então, apesar de estar um pouco cansada, eu digo, não, eu vou mandar essa mensagem, porque agora, uma época eu não fazia isso, eu protelava, mas agora assim, ó, veio a vontade, veio aquela intuição, vai lá e grava, eu obedeço. Então eu estou aqui gravando. Autoconhecimento, conheça a ti mesmo, que tem uma vela, tem a natureza. Lembra a meditação, uma meditação interessante é acender uma vela e ficar olhando a chama desta vela. Em silêncio, com uma música de meditação, a música do Om, e fica contemplando aquela chama por alguns minutos, depois fecha os olhos e imagina essa chama no seu terceiro olho, imagina ela iluminando o seu terceiro olho, depois volta a olhar a chama. É um método também de meditação, de aumento da intuição. É a carta 14. Quem tu és? Qual é a verdadeira identidade? Como você será lembrado quando findar a sua passagem aqui na Terra? Que veio fazer aqui? Qual o seu propósito de vida? Essas perguntas vagam em nossa mente como se o universo pudesse pausar os nossos dias para que possamos começar uma nova jornada de encontro às respostas. Nos tornamos então buscadores da verdade, de quem realmente somos. O autoconhecimento passa a nutrir nos nossos dias, trazendo sentido e amor à nossa existência. O autoconhecimento traz consciência, luz e discernimento para a solução de qualquer dúvida ou conflito. Estás no caminho ou recompensa, mas quando isso passa da sensação de paz e conforto, de real entrega ao que se faz, torna algo não. Calma. O autoconhecimento traz consciência, discernimento e luz para a solução de qualquer dúvida ou conflito. Está no caminho certo. Consegue compreender que o maior tesouro é conhecer a si mesmo. Seja aquele que leva a luz aos que necessitam de um amparo, um conselho ou uma rota a seguir. Nesse caminho de autoconhecimento é importante que faça o caminho sozinho, mas também é de sabedoria que busque por um mentor, pois todo mentor já passou por este caminho e saberá lhe conduzir da melhor forma possível. É uma carta encorajadora de autoconhecimento e que sim, podemos ter mentores, professores que já trilharam o caminho e podem nos orientar. Não se trata de gurus, não se trata de ficar idolatrando ninguém,
mas considerar mestres, pessoas que vieram antes, os professores da vida. Podendo ser professores mesmo do ensino, podendo ser alguém mais velho, que tem sabedoria de vida, que tem conhecimento. Temos que ouvir também as outras pessoas que sempre têm algo a nos ensinar. Carta número 4, proteção, comunhão amorosa. Ainda guardo comigo um quadrinho de anjo de guarda dado pela minha avó materna quando nasci, diz a autora do Oráculo da Benzedeira. Ela presenteava os netos e bisnetos com este quadrinho que passava toda a infância morando na cabeceira da cama. Todos os dias, eu e minha mãe fazíamos uma oração de proteção antes de dormir, seguido pelo tradicional beijinho na testa e o amoroso durma com os anjinhos. Hoje, pouco vejo essa tradição sendo cultuada. Você teve um ritual parecido com esse do anjo de guarda na sua infância? Você perpetuou este ritual? Cada um de nós é seguido e protegido por guias espirituais, anjos, arcanjos, mestres, guardiões, deuses e deusas, orixás, elementais, energias de puro amor. Cada um deles nos escolhe por afinidade, porque juntos temos um propósito maior a cumprir. Você tem uma missão a realizar como humano, e o guia tem uma missão a realizar como ser de luz. Pergunte a uma criança sobre anjos de guarda, sobre Papai do Céu, sobre tudo que é divino e sagrado, sobre espiritualidade, e perceba como é linda, doce e amorosa a explicação de uma criança. Para a criança isso é real. Ela não está inventando para contar para o adulto. Ele está sentindo e enxergando. Na infância existe essa comunhão, esta parceria entre o ser físico e a espiritualidade. Aos poucos vamos perdendo. Não deveríamos. Que a gente siga esse olhar lindo, doce e amoroso com quem nos escolheu. Procure manter uma conexão amorosa com quem lhe protege e confie nessa caminhada que estão realizando em comunhão. Um cantinho sagrado, uma vela acesa e uma oração simples, amorosa e de profunda conexão. E que você siga sempre protegido e protegida. Então, a vela, a intuição, a meditação e o apoio do anjo de guarda, do mentor, do guardião, a importância de conectarmos com aquilo que nos transmite fé, segurança, amparo, apoio, porque não estamos sozinhos, todos nós temos um guia, um mentor, alguém que olha por nós, que está em outra dimensão, que muitas vezes já não está mais aqui, que são seres amorosos, de elevada frequência, que nos intuem, nos ajudam nessa jornada, não vão fazer nada por nós, mas podem nos orientar. E a primeira carta que caiu foi a semeadura, né? Espalhe seus tesouros. Estamos aqui com missões. Dentro delas, podemos transformar a vida de outras pessoas, seja com um serviço ou exemplo. Você já se preparou muito, e dentro de você há um tesouro de vivência, conhecimento, experiência e inspirações. O que irá fazer com tudo que guardou? Chegou o momento de semear, espalhar as sementinhas pelo mundo para que outras pessoas tenham a oportunidade de colher os doces frutos vindos de você. Chegou até aqui inspirado pelo exemplo e pelo trabalho de muitas pessoas. Agora é a sua vez, tudo tem seu tempo, sem pressa, passo a passo, a cada semente uma transformação. Somos uma grande mandala, somos a teia da vida. Juntos somos maiores e melhores. Você faz parte, eu faço a minha e nós aprendemos uns com os outros. É aquela velha frase, clichê, a união faz a força. É cada um dando o seu melhor, fazendo a sua parte da melhor maneira, com amor, com compaixão. E cada pessoa que ilumina forma uma corrente e todos podem iluminar o planeta. Sabemos que temos sombras, que temos defeitos, temos dias de mau humor, de raiva, dias de cansaço, como eu estou hoje um pouco cansada,
Mas bola para frente, amanhã é outro dia, podemos, graças ao universo, descansar, recuperar e sempre pensando como pode melhorar. Todos os dias, de todas as formas, eu estou cada vez melhor. E tudo que nos acontece nos fortalece. Esse é o pensamento. Mesmo as coisas desafiadoras, elas têm um propósito e com certeza é de nos fortalecer. E outra frase que eu lembrei agora: quer acreditemos ou não, estamos certos. Quer acreditemos ou não, estamos certos. Ou seja, se somos pessoas que temos crenças na bondade, no positivo, no universo, na bênção, na prosperidade, na dádiva, na benevolência, estamos certos. Se, pelo contrário, somos pessimistas, negativos, acreditamos no caos, na batalha, na dificuldade, estamos certos. Então, quer acredite no bem, no bom, no belo ou não, tu estás certo. Então, precisamos escolher no que acreditar e que sempre algo melhor está por vir. A carta da estrela, né, que tinha vindo. Eu escolho isso ou algo melhor. Sempre. Como pode melhorar? Espero que essa mensagem tenha chegado ao teu coração. Emanando um feixe de luz, uma luz cósmica universal, na cor branca, na purificação, da virtude, de enxergar tudo que precisamos. Um raio branco do Mestre Serafis Bey, de Arcanjo Gabriel, que traz as mensagens e faz a anunciação. A chama verde de Mãe Maria, Mestre Larion, Bezerra de Menezes. Mestre Ramatiz, trazendo a purificação, a cura e a verdade. Que possamos sempre acreditar na guiança dos nossos mentores, do nosso eu superior, que somos nós em outra dimensão. Gratidão a todos e a cada um. Deixe seu comentário. O que ressoou com o teu momento. Gratidão e até o próximo vídeo.